Olá, boa noite a todos. Esta é a nossa live número 61, dia 12 de agosto de 2021. Nós temos nessa parte inicial uma conversa, sobre questões místicas, espirituais. E após isso, depois de uma certa meia hora, a gente vai fazer um círculo de cura à distância, que é uma transmissão energética, que é formada uma plataforma energética, e cada um dos participantes pode fazer uma transmissão de cura à distância, telepática, para pessoas que queira ser ajudados, Então, muito bem. Enquanto o pessoal está chegando, nós vamos relembrar que esse vídeo, que dura um pouco menos de uma hora, olá Arlete, olá Pietro, Neuza, sejam bem-vindas, Emanuela. Então esse vídeo ele fica disponível no Instagram e também no meu YouTube, Eduardo Chianca. Relembrando que nós estamos fazendo isso todas as quartas-feiras, que é a meditação MAP, e na quinta-feira, como hoje, esse ciclo de cura à distância. E em ambos nós estamos trabalhando com seres de luz, que são co-criadores, participantes da terapia de frequências de luz. Então, vamos lá começar com as perguntas. Quem vai ser o primeiro? Vocês escrevem aí que eu vejo aqui. Se não tiver pergunta, eu vou falando, Então, enquanto não chega a primeira pergunta, é importante a gente relembrar, Cássia, relembrar que algo que a gente não presta atenção, O ser humano é um ser mental e a criação é sempre pelo mental, por exemplo, Esta live hoje e das quartas-feiras e todos os processos que todos nós vai fazendo, ele nasce sempre a partir de uma ideia, A gente não pode esquecer isso. A ideia, ela nasce no coração. O coração é o nosso órgão criador, o co-criador. Se você analisa a função do coração no nível energético humano, ele gera um toroide, um campo magnético, forma de um toroide, que é igual ao campo magnético da Terra, Polo Norte, Polo Sul. Se você olha as células vermelhas do nosso sangue, eles formam um toroide. O campo áurico do ser humano forma um toroide. O Sol, o seu campo magnético é um toroide e assim sucessivamente. Então, a capacidade de criar, ela nasce no coração. É por isso que nos livros antigos do hinduísmo, o próprio Cristo, ele sempre falava que o que a gente fala é o que está no coração, o que a gente pensa é o que está no coração. Então,
quando a gente pensa, a criação é no coração e é transmitido por esse toroide magnético para o cérebro, que são duas bandas, dois hemisférios. E quando a gente pensa, é criado um campo que chama-se forma-pensamento. Quem estuda isso em profundidade é a teosofia. Então você transmite como se o seu cérebro fosse uma antena transmissora. Então o que você pensa é o que você está transmitindo, né? Quando tem a componente emocional que amplifica o pensamento, ele funciona como um catalisador dos nossos pensamentos. Então, esse poder de transmissão, ele ainda... Olá, Fernanda, querida, minha filhinha. Então, o poder de transmissão mental com a emoção, ele ainda fica mais poderoso. É por isso que as pessoas, elas conseguem se comunicar emocionalmente, principalmente uma mãe com seus filhos, né? E ela capta as emoções do filho que pode estar do outro lado do planeta. A prática da telepatia é uma outra comprovação onde você consegue transmitir mentalmente uma informação, uma mensagem, um símbolo, para outra pessoa que age como receptor, como fosse um radiotransmissor, um radioreceptor, e a outra pessoa capta. Um outro exemplo são as várias terapias, como o Reiki, como frequência de luz, que tem a capacidade de fazer o tratamento à distância, né? Só para citar esses dois exemplos. Então, na realidade, quando a gente pensa focado, e aí vem a questão da importância disso, você pensa focado. Então, quando você pensa numa pessoa que ela esteja acordada no estado de vigília ou dormindo, você faz uma conexão, como fosse assim a nível da alma. E isso ocorre também com as pessoas desencarnadas. Então, quando a pessoa pensa num ente querido que faleceu, você cria uma conexão, né? É por isso que é importante sempre salientar que não se deve, no caso dos desencarnados, que você tenha sentimentos de apego, né? De sofrimento, de querer de volta, porque isso faz um aprisionamento magnético da entidade desencarnada que precisa evoluir, seguir a sua jornada evolutiva no plano astral, da mesma forma como a gente está aqui, no estado de vigília. Então, a vibração planetária é muito alta, é uma vibração que poucas pessoas sentem, porque o nível vibracional da maioria da humanidade, principalmente ocidental, por várias razões, ela não consegue sintonizar essa alta vibração, que é o que tem gerado, de um lado, um desenvolvimento cognitivo imenso, né, como a gente comprova pela evolução tecnológica crescente do planeta, e também pela busca espiritual, quer dizer, cada vez mais pessoas estão sintonizando, sentindo um chamado interno para a transcendência, para a expansão da consciência, para a iluminação. Então é muito importante isso, que a gente tenha, que nós, a consciência, seja o senhor da nossa mente. A mente é o servo, a mente não é o chefe, né? Ele é subordinado à consciência, ao eu superior. Então,
é muito importante, é fundamental que todos nós, na nossa vida diária, tenha sempre pensamentos positivos. Porque, além do mais, né, quando a pessoa pensa negativamente contra algo, contra outra pessoa, contra uma situação, na realidade, antes daquela energia desarmonizada, desequilibrada, atingir outra pessoa, ela primeiramente, ela já contamina o campo áurico da pessoa. Então é por isso que o que você faz de bom ou de mal, volta para você. O bom volta e o mal volta, porque você está naquela ressonância magnética. Então é fundamental que a gente desenvolva a disciplina diária de ter boas palavras, bons pensamentos, né? Ter compaixão, ter compreensão, ter tolerância, para não cair na vibração que acaba afetando tanto a outra pessoa quanto a nós mesmos, né? Então, esses exemplos práticos, né, é para demonstrar que a transmissão de cura, que é uma energia abençoada, ela não é uma fantasia, uma ficção, não, ela é real, né? É a ignorância humana que desconhece isso. Então, é como também outro aspecto importante é a presença energética, presença entre aspas, né? É a presença de seres de luz, consciências não encarnadas. Então, observe, eu aqui e você aí, nós estamos totalmente imersos em um universo, um oceano eletromagnético, de ondas de rádio, de celulares, de TV, de radar, de mil e uma coisas, que a gente não percebe, né? Então você vê que aqui entre nós só tem o vácuo, entre aspas, né? Tem toda uma conexão sem fio, telepática, né? Que vai até satélites na atmosfera da Terra e volta e a gente se comunica. Então, os seres de luz, eles estão disponíveis, né? Só que existe uma coisa muito importante que é bom saber, que nós estamos numa fase da humanidade onde nós estamos numa escola intermediária, onde o que prevalece é a lei do livre-arbítrio. O que é que significa isso? Que você está livre para fazer o que você quiser, de bem e de mal. Só que mas existe uma lei que coordena isso, que é a lei do karma. Então você tem o seu livre-arbítrio, faz o que você quiser, mas vai ter uma reação natural, eletromagnética, porque você, com a capacidade de criação, ou atualizou, ou você melhorou, ou você piorou. Então, esse desequilíbrio é o que vai trazer de volta para você como uma reação. Então, por conta desse livre-arbítrio, dessa fase de livre-arbítrio, que deve durar 200, 300 anos, uns 3, 4 séculos, né? Os seres de luz, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, né? O suicídio é uma coisa muito danosa para a alma. A gente não pode se suicidar. Mas se a pessoa quiser se suicidar, ele pode. E vai pagar o preço. Vai para
o plano astral para o umbral, lugares tenebrosos, como fosse um inferno, né, por conta da insanidade do suicídio. O nosso eu superior, que é a nossa essência, nosso espírito divino, se você quiser se jogar na frente de um trem ou dar um tiro na cabeça, o seu eu superior não vai chegar para você e dizer, não, não, querido, não faça isso. Não vai falar. Ele está lá em meditação, que é você mesmo, a sua essência divina, e respeita o seu livre-arbítrio. Então, é importante a gente saber disso, porque é necessário a invocação desses seres de luz, como uma forma de preservar o seu livre-arbítrio, né? Como a gente está tratando aqui de uma transmissão energética para outra pessoa, né, diferentemente da meditação do MAP da quarta-feira, que é o Movimento Ascensional Planetário, onde você faz para você mesmo. Então, você está autorizando a você mesmo, então não precisa de autorização. Mas no caso da transmissão energética de cura à distância, que trata-se de outra pessoa, o normal, não vamos ser radicais, é que a outra pessoa concorde. Mas muitas vezes a pessoa está, no caso atual, né, entubada num hospital, etc. Então não precisa, você manda como se fosse uma bênção, né, uma energia benfazeja, como se fosse uma prece que você está fazendo para a pessoa. Só que é uma prece muito mais voltada para a cura, para a harmonização energética. Então, esses são os princípios, né, os fundamentos desse trabalho de cura à distância, né? Então, relembrando que você pode ensinar isso para outras pessoas, é disponibilizado, é gratuito, né? É uma coisa, é um presente da hierarquia espiritual para toda a humanidade, né, que queira, certo? Então, eu peço a vocês que vão divulgando, né, como é feito para a meditação do MAP, e que você vai aumentando cada vez mais o número de pessoas que vai usando essa ferramenta, essa disponibilidade de cura vibracional à distância, tá bom? Então, antes da gente começar a fazer a demonstração, então, vamos ver se tem aqui alguma pergunta. Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu achar. Pergunta é, não precisamos falar qual o problema que a pessoa tem quando vamos ajudá-la? Neuza, se eu entendi a pergunta, a transmissão de cura, ela não tem um propósito de diagnóstico, né? A gente não está fazendo um diagnóstico, uma avaliação energética da pessoa, que pode ser feita também à distância, né? Mas não é o caso daqui. Então a gente aqui está só transmitindo vibrações de cura, né, que a gente vai praticar. Existem pessoas que têm uma sensibilidade própria de perceber o estado da outra pessoa, né? O que eu recomendo é o seguinte, que a gente sempre procure dar esperança, porque a esperança é uma força poderosíssima, né, que é o poder da fé. A epigenética demonstra isso, que a nossa genética funciona de acordo com as nossas crenças. Isso é comprovado pelo efeito placebo. Então, se a pessoa, mesmo que seja verdadeiro, sente que a pessoa está num processo de degradação muito grande, é preferível não comentar, né? Porque pode ser que a avaliação esteja errada, e a gente nunca consegue definir os desígnios
cósmicos, né, de Deus com relação àquela pessoa, né? Então é comum médicos alopatas darem um diagnóstico de desencarne de tempo rápido e a pessoa, e o médico que estava saudável acaba falecendo antes. Isso aconteceu com meu pai, inclusive. O médico deu 6 meses para ele de um câncer de próstata. Meu pai durou mais 11 anos, faleceu de outra coisa e o médico morreu muito antes. Papai segurou na alça do caixão dele. Então, eu gosto de dar esses exemplos reais, né, porque é bom para elucidar os casos. Então, nesse caso, mesmo se a pessoa tiver sensibilidade de perceber alguma coisa, sempre é bom, não está mentindo, dar uma mensagem de esperança, porque isso ajuda na recuperação, né? Porque a pessoa sente a nossa vibração. E não é mentira, a gente está dando uma percepção que é verdadeira. Porque nenhum ser humano ele tem esse dom de dizer, ó, você vai desencarnar, ou vai isso, ou vai aquilo. Tá certo? Mais alguma pergunta? Bom, então vamos lá para a parte da transmissão de cura, não é? Quem não assistiu ainda, se tiver alguma coisa para anotar, seria bom, né? E se tiverem dúvidas, vocês podem me contactar tanto pelo meu WhatsApp como aqui pelo Instagram, certo? Qualquer dúvida sobre isso. O ideal é, quando for fazer a transmissão de cura para a pessoa, 2 situações. Ou a pessoa esteja dormindo, está no plano astral, ou então, se a pessoa estiver acordada, combinar um horário com ela. Isso dura cerca de meia hora, a transmissão, né? Então, por que é importante a pessoa estar desperta? Porque ela pode dar um feedback para você imediato, né? Então, você pede para a pessoa deitar de forma confortável, relaxada, fazer algumas respirações para relaxar, ficar num estado receptivo, presente no corpo, de tal maneira que ela possa sentir, por exemplo, manipulação energética, sentir alívio, relaxamento, sensação de leveza, vários aspectos positivos, né? Então isso é bom, que ela pode sentir e dar um feedback e contribui, né, tanto para ela, que ela está experienciando uma coisa real, né, embora seja energética à distância, ela pode perceber cores, né, pode perceber a movimentação energética. E é bom também para o transmissor, que vai desenvolvendo também essa prática, certo? Então, dentro dessas 2 opções, né, como eu já falei, enfatizando, a pessoa concordar, se for o caso, né? E então a primeira coisa que a gente faz, tem uma pergunta aqui. No caso do pensamento negativo ser dirigido a outra pessoa, ela será atingida? Se a pessoa estiver em uma zona de pensamento também negativo, é isso? É uma coisa científica, né? Na natureza eletromagnética existe o que se chama de ressonância harmônica, né? Que é esse o fenômeno que ocorre quando a gente tem o nosso radioreceptor e você muda a frequência
o seu receptor e você começa a sintonizar as estações transmissoras que estão naquela mesma frequência de ressonância, né? Por exemplo, os nossos celulares aqui agora, ela está em ressonância, porque o meu número, na realidade, é uma frequência. O meu código do Instagram é uma frequência, então você acessa aquela frequência. Então, se a pessoa receptora está numa baixa vibração e o transmissor envia uma baixa vibração, como ambos estão na mesma ressonância, a outra pessoa vai receber aquela carga negativa. E também a pessoa que emitiu, porque ela está na mesma sintonia, na mesma faixa de frequência. Agora imagine que a pessoa, o receptor, o transmissor está mandando pensamentos negativos e o receptor destinatário está numa frequência mais elevada. Ela não vai perceber, porque a frequência dela, essa aqui, é mais alta e a de baixo não atinge. Então o que é que acontece? Essa frequência, esse pensamento negativo, em vez de ela atingir o outro, ela volta para o emissor, porque está naquela mesma frequência. É por isso que tem um ditado popular que é verdadeiro. Diz assim: o que vem de baixo não me atinge. Isso é verdade, né? O que vem de baixo, no sentido de frequência, ela não atinge, né? Um outro exemplo, a pessoa que é obsidiada, né? Tem mediunidade a maioria das vezes, é obsidiada porque ela está com baixa vibração, ela atrai a entidade, né? Então, quando a pessoa é obsidiada ou vampirizada por uma entidade desencarnada, né? O responsável, primeiro, não é a entidade, na realidade é a pessoa encarnada, que está deixando cair a sua vibração, então ela vai atraindo um monte de entidades que estão vibrando na mesma ressonância, na mesma frequência. Espero que tenha esclarecido. Outra pergunta: é melhor a pessoa que vai ser tratada ficar em silêncio com a televisão desligada? Claro, né? A pessoa fica em silêncio, deitada, receptiva, e televisão é um veneno, né? O que mais? Mais alguma pergunta? Muito bem. Então, se tiver mais alguma pergunta, vocês vão colocando aqui, certo? É muito importante isso, né? Jesus disse, né? Quando pensas em matar, já matastes. Quando pensas em curar, já curastes. Podíamos pensar assim também, né? Só que é importante salientar que a cura não é milagrosa, né? Ela vai paulatinamente. A diferença da medicina alopática é que ela atua já no nível mais baixo, que é do corpo físico, né, com produto químico. E ela não cura. A medicina alopática, ela não cura. Ela disfarça os sintomas. Ela não age na causa, ela age no efeito. Então, tanto é que a pessoa está sentindo uma dor, toma um remédio para a dor desaparece, mas o problema continua. Tanto é que geralmente volta
pior do que antes, não é? Então, é como a homeopatia, tratamentos de acupuntura, que são tratamentos que funcionam de forma homeopática, né? Você vai paulatinamente expandindo a sua consciência, porque se a pessoa não expande a consciência, ela não vai mudar os princípios geradores do desequilíbrio da doença, né? Que são os sintomas manifestados. Então, o fundamental é esse, você trabalhar no nível mais alto, que é o nível mental, e a partir do mental a pessoa vai mudando os hábitos, né? Por exemplo, a pessoa tem um problema estomacal, então tem que mudar a alimentação, praticar exercícios, e assim sucessivamente para vários tipos de doenças, de desequilíbrios, né? Mais alguma pergunta? E o importante é que quando à medida que você vai ficando mais sensível, né, as intuições, elas vão ficando, os insights, né, elas vão ficando cada vez mais frequentes e mais claros, né? Que muitas vezes o insight vem de uma forma simbólica e a pessoa não consegue decifrar, né? Outra pergunta aqui como fazer para saber as orientações dos guias? Nós temos os nossos guias do plano astral, né, que são, como nós temos os guias encarnados, né? Mas os guias espirituais do astral, que são entidades já desencarnadas e muitos deles dedicados ao bem, têm um valor tanto de orientação espiritual como de proteção no astral, né? Mas o guia mais seguro é o seu eu superior, é o seu Pai que está no céu, né? Como diz Jesus, né? Então, o que nós devemos buscar é essa conexão interna, né? Eu lembro bem quando, em 2006, que eu me conectei com os pleiadianos e recebemos a terapia de frequência de luz, eu já era espírita praticante de carteirinha há 20 anos, quase 20 anos, 19 anos e alguns meses. E a primeira coisa que eu recebi foi para eu me afastar do plano astral, né? Porque se você ficar embriagado com entidades do astral, ele dificulta muito o desenvolvimento da sua intuição, né? Então, realmente, esse é um caminho mais longo, mais difícil, mas é o único caminho verdadeiro, né? É você beber na fonte, que é você mesmo, né? A sua divindade interna. O que mais? Muito bem. Então, enquanto não chega a próxima pergunta, então como é que a gente faz essa transmissão de cura? Então eu gostaria de que vocês anotassem, né, numa folha de papel, alguma coisa assim, para seguir depois, né? É um procedimento, um manualzinho, um protocolo, né? Então, o transmissor, o terapeuta transmissor, que seja qualquer pessoa, ele deve ser uma pessoa que tenha pensamentos amorosos, né? Que irradie uma boa vibração de cura, que tenha uma alta vibração, quer dizer, a pessoa não pode estar intoxicado por alimentação inadequada, tipo carnes vermelhas, bebida alcoólica, drogas, etc., né? Pensamentos ruins,
né? Emoções ruins. Então, é sempre recomendável que a pessoa faça antes da transmissão suas preces, né? Para harmonizar, para aumentar a vibração. E nós recomendamos, tanto da meditação MAP, a recitar a grande invocação, que é uma prece canalizada pela Alice Bailey da Teosofia e é supra-religiosa, quer dizer, ela serve para toda a humanidade, independente de qualquer religião que a pessoa possa ter, né? Porque as preces são de acordo com a religião de cada um, né? Então, e ela eleva muito a nossa vibração. Então, a grande invocação você consegue na internet, e se me pedir eu posso mandar também. Então, existe uma sequência de mantras e de visualizações para o procedimento da transmissão. Então, a primeira coisa que a gente faz é invoca os seres de luz, que são os mesmos da terapia de frequência de luz, os mesmos do MAP. São os pleiadianos, que a gente invoca com o mantra Aloha. Você fala baixinho, né? Você está dando uma ordem, vamos trabalhar. Aloha 3 vezes. Aloha, aloha, aloha. Os pleiadianos trabalham a parte dos campos magnéticos da nossa aura, que é os próprios campos etérico, emocional, mental, que são campos. Trabalha a parte cardíaca, que é o campo magnético, e a parte dos chakras. A próxima invocação é dos Cherokees, são seres do astral, da 4ª dimensão. O mantra é Akita, Mani, Io. 3 vezes. Akita, Mani, Io, Akita, Mani, Io, Akita, Mani, Io. Os Cherokees têm uma função dupla. Eles trabalham tanto como terapeutas, trabalhando a nível do corpo astral, emocional, e também proteção no astral. E a terceira invocação é para os sirianos. E o mantra é Ia, Iuma, 2 palavras, 3 vezes. Ia, Iuma, Ia, Iuma, Ia, Iuma. E aí você visualiza a pessoa, né? Então é importante esclarecer que não é para pensar na pessoa, você visualiza, você como se estivesse vendo a pessoa, né? Então, se você fosse fazer uma transmissão para mim, você não fala o Eduardo, né? Você visualiza o Eduardo, né? Então, essa é a parte inicial, né? E existe uma sequência que eu gostaria que você anotasse, que são ciclos de frequências, de cores, chamado de cores, que a cor é uma frequência. Então, o primeiro ciclo, cada ciclo tem 7 vezes com um mantra chamado Manu, Manu. Esse mantra aumenta a nossa vibração áurica. Então, você vai fazer o primeiro ciclo 7 vezes, Manu, visualizando a pessoa, e a cor verde, que é a cor de cura holística. Então, esse é o primeiro ciclo. O segundo ciclo e o terceiro ciclo são idênticos. 7 vezes cada um, com o mantra Manu, visualizando a pessoa e a cor verde. Então, com essa transmissão verde, que ela é de cura, tanto é que até os hospitais estão usando o verde, né, nas UTIs, porque ajuda na recuperação. Por isso que a natureza, o reino vegetal é verde, né? Então, a gente faz uma
Isso, daqui a pouco eu vou explicar, Grazi. Então, você visualiza esses 3 ciclos. A cada ciclo você dá uma paradinha, retoma a sua respiração normal e aí faz o segundo ciclo, depois o terceiro ciclo. Então vão ser 21 vezes, 3 vezes 7, 21 de verde. O quarto ciclo, você vai transmitir 7 vezes uma energia na cor azul celeste. 7 vezes, porque é azul, é a cor do nosso duplo etérico, corpo vital. É a cor da atmosfera da Terra, olhando de baixo. Então você vai transmitir 7 vezes a frequência azul, que vai harmonizar o duplo etérico da pessoa. Então esse é o quarto ciclo. O quinto ciclo, você vai transmitir uma energia amorosa que tem cor rósea e ao mesmo tempo você transfere, envia o seu amor pessoal, né? Uma vibração de amor que é irradiada pelo coração. Então este é o quinto ciclo, para harmonizar o corpo emocional, ou astral. O sexto ciclo, você visualiza a energia dourada, amarelo dourado, 7 vezes, que é para harmonizar o corpo mental. Nosso campo áurico é composto de 3 corpos, ou 3 campos, né? O etérico, emocional e mental. Então, fica repetindo, 3 do verde, 4 do azul, 5 do róseo, 6 do corpo mental dourado. O 7º, 8º e 9º, transmissões de 7, é com a energia violeta. É uma energia de cura, de harmonização, de transmutação, de purificação, né, que é chamada energia do Mestre Saint-Germain. E depois disso, você libera os seres de luz fazendo os mesmos mantras, né, para os Cherokees, Pleiadiano, Aloha, 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 com reverência e gratidão. Para os Cherokees, Akita Maniyo, 3 vezes, também com reverência e gratidão. E os sirianos, e aí 3 vezes. E aí você faz para a pessoa que você está transmitindo uma namastê, né? Tá honrando a pessoa. Certo? Pronto, então vamos lá. Então vou fazer aqui de uma forma acelerada, só para você ficar preparado e fazer em seguida, né, seguindo os tempos normais. Então vamos lá. O ideal é você ficar com as suas mãos na frente do seu chakra cardíaco, né, assim. E você visualiza que a pessoa que você está transmitindo é como se fosse uma miniatura, né, dela aqui entre as suas mãos. Então, a gente faz as invocações, como nós já mostramos, né? O grande desafio da transmissão é você manter o foco. Porque a cada ciclo você tem que visualizar a pessoa e visualizar a frequência, a cor, né? Junto com o mantra Manu, que é o amplificador energético, né? Então você inspira profundamente, verbaliza o mantra
Manu. Você vai sentir a energia vibrando aqui na palma das suas mãos. E ao mesmo tempo, simultaneamente com o mantra, você visualiza a pessoa, né? Pessoa, nome dela, visualizando a pessoa e visualizando a cor. Tudo em paralelo. Então é o mantra, Manu, e em paralelo visualizando a pessoa e a cor. Então você vai fazer isso 7 vezes, é o ciclo número 1, com energia verde, né? Pronto. Aí você para um pouquinho, normaliza a sua respiração e continua o segundo ciclo, que é idêntico ao primeiro, né? Então, novamente, a mesma coisa. É tudo repetição, vai transmitindo. O mantra Manu, visualiza a pessoa e a cor. Eu estou falando porque estou para demonstrar, mas você vai fazer tudo isso. A única coisa que você vai escutar é o mantra Manu e mentalmente você está visualizando a pessoa e a cor. Com a prática, vamos dizer assim, fazendo 30, 40, 50 vezes, quando você visualizar o verde, isso é para ser feito com os olhos fechados, você vai perceber aqui no seu chakra frontal uma cor esverdeada. Às vezes é só uma bolinha, às vezes é amplificado, depende da percepção de cada um, da sensibilidade de cada um. Então, o segundo ciclo de verde, o terceiro ciclo idêntico de verde, aí dá mais uma paradinha. Aí o quarto ciclo, mesma coisa, o mantra Manu, visualiza a pessoa e a cor azul clara. 7 vezes, da mesma forma. Aí para um pouquinho, quinto ciclo, energia róseo para o corpo astral da pessoa. É uma energia muito amorosa, por isso que as meninas, né, pelo menos antigamente usavam róseo, né? E ao mesmo tempo você está transmitindo o seu amor pessoal para aquela pessoa, né? É uma sensação muito gostosa você transmitir o seu amor para outra pessoa, né, com empatia. O quinto ciclo é energia amarelo dourado do corpo mental, né? É uma cor parecida com capim dourado, é um douradinho claro, que é o nosso corpo mental, é a cor do sol, essa energia é solar. Você vai fazer a mesma coisa, 7 vezes, Manu, visualizando a pessoa e a energia dourada. Aí vem a 7ª, 8ª e 9ª, cada uma delas a mesma vibração. Você está transmitindo a vibração de harmonização, de transmutação violeta, que é a maior frequência do nosso espectro solar que a gente enxerga com os olhos, né? O violeta, o roxo, né? E aí, feito isso, você vai, a cada ciclo você dá uma paradinha, aí no último ciclo você para um pouquinho, aí você já encerrou a transmissão, né? Aí você libera os seres de luz com o mantra baixinho, né? Os pleiadianos, aloha, aloha, aloha. Eu faço assim, né? Como se fosse uma reverência. Mesma coisa para os Cherokees, aqui Tamaniô, 3 vezes. Para os sirianos, Yayumá, 3 vezes. Namastê, namastê, namastê para a pessoa, né? E você vai ver o quão poderoso é isso, né? Ele funciona tanto para a pessoa que você está transmitindo e
e você também recebe uma carga energética fantástica, porque na realidade, quando a gente faz uma transmissão dessa de cura, a gente está recebendo um influxo cósmico de altíssimas vibrações que flui do nosso eu superior para o chakra coronário, para o coração e flui pelas nossas mãos, né? Então a gente recebe e vai desenvolvendo uma sensibilidade cada vez maior intuição, maior clareza mental, porque o importante da vida é você ter clareza mental, né? É ter discernimento e não gastar a sua energia vital com coisas que não têm valor, né? Ainda temos uns 5 minutinhos, então vamos lá. Quem tem alguma dúvida, alguma pergunta, vamos aproveitar esse tempinho aqui, né? Este vídeo vai ficar gravado no meu Instagram e também nós vamos colocar no YouTube. No meu YouTube, Eduardo Chianca. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, relembrando, né, procurem ensinar a ser um agente, um ativista, né, desse programa recebido, né, por seres de luz. Eles precisam da cooperação, da cocriação de humanos encarnados, né? Evidentemente, não são todas as pessoas que têm uma compreensão larga disso aí, né? Pergunta: podemos fazer para nós mesmos? Pode fazer, só que para você mesmo, Fernanda, é melhor fazer o MAP, né, o Movimento Ascensional Planetário. Mas você pode fazer para você mesmo, com certeza. A outra pergunta do Rodrigo: podemos praticar para crianças? Claro, com certeza. Com certeza. O que mais? É uma experiência, né, que nós já estamos desde 2006, com essas consciências superiores, né, que antigamente eram chamados de anjos, né, são mensageiros, né. Da mesma forma como tem os mensageiros do plano astral, que é através da mediunidade, né, existem as consciências de nível acima da dualidade. Porque a dualidade normal é o estado da matéria, né, terceira dimensão, da vigília, e o estado da quarta dimensão, que é o plano astral, né? E a quinta dimensão, que é o estado de unidade, é o nosso eu superior. Então, a pessoa, a grande maioria da humanidade, ela nem tem consciência desse mundo de dualidade, acha que esse é o normal, né? Acha que ter guerra é normal, que ter fome é normal, que ter uma ganância insaciável é normal e tudo mais, né? Então, mas quando a pessoa ela vai despertando a consciência, ela vai percebendo, né, esse estado de unidade, estado de consciência desperta, né? Tem uma pergunta aqui da Grace: queria saber mais sobre como foi o contato para iniciar a frequência da luz. O senhor, eu me sinto um moleque de 71 anos. Aí eu costumo brincar que a barba branca é pintada para dar um certo ar de credibilidade. Você tem algum vídeo no YouTube? Temos sim, né? No meu YouTube, no meu canal, é Eduardo Chianca, tudo junto, né?
você vai ter lá uns 60, 70 vídeos ou mais. E tem muitos assuntos interessantes lá. E também tem sobre frequências de luz, como surgiu, né? E nós temos um livro também que a gente pode enviar pelo correio para quem quiser. E quem quiser mais informações, o meu WhatsApp é 81, que é Recife, 981 68 11 39. Pronto. Eu gosto muito de usar o WhatsApp. Então, quem tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo, será um prazer ajudar, tá bom? Muito bem, então eu preciso agora encerrar o vídeo, porque o tempo máximo é de 1 hora, e logo mais ele já vai estar disponível no Instagram, e amanhã ou depois no meu YouTube, Eduardo Chianca, tá bom? Então, a todos um bom trabalho, um bom serviço, né? E super índigo, é isso mesmo. Então, a todos uma boa noite, boa semana. Na próxima quarta-feira estamos de volta com a meditação MAP no mesmo horário, nesse mesmo canal, tá bom? Felicidades para vocês. Amo vocês. Tchau.